Olá pessoal, eu vou ensinar neste vídeo como que a gente resolve o problema das mochilas múltiplas usando o Gurobi. A gente vai utilizar os dados dessa instância aqui. Lembrando que estes arquivos que eu vou usar hoje, eu vou colocar na descrição do vídeo um link para vocês poderem baixar, tá? Então aqui a gente tem um problema com 63 itens, tá? E cada item tem seu peso, seu valor, só que agora em vez de uma única mochila, eu tenho 3 mochilas nas quais eu posso colocar esses itens. Aqui nós temos o modelo formal do problema e aqui nós temos também a solução que eu encontrei com o Solver. Essa solução não é ótima, tá? A gente vai achar uma solução melhor com o Gurobi. Eu só queria falar antes que se você não conhece esse modelo, eu tenho um outro vídeo que explica tanto a modelagem do problema, como também a forma de resolução desse problema utilizando o OpenSolver. Então eu vou deixar os links aqui em cima, tá? Então assista esse vídeo se você ainda não conhece esse modelo, porque eu vou assumir que você entende essa notação, tá? Para a gente implementá-la no Gurobi. Então aqui a gente já tem uma solução, a solução é 12.948, não é a solução ótima. Mas vamos ver como que a gente implementaria isso no Gurobi. Vamos lá. Bom, então aqui a gente tem já algumas coisas implementadas no Jupyter. Tá? Eu importei o Gurobi Py e eu coloquei aqui os parâmetros básicos do problema. O que seriam esses parâmetros básicos? A quantidade de itens, que é 63, a quantidade de mochilas, que é 3, e também aqui os vetores com os pesos, os valores e as capacidades das mochilas. Então, só para vocês entenderem melhor, aqui na verdade é como se fosse isso. Ó, esse VET pesos são esses valores aqui, ó, 145, 159, até o último. O VET valores é essa coluna aqui, e o VET capacidades são as capacidades das mochilas. Tá? Então eu só fiz esse trabalho mais chato de passar os dados aqui para o Jupyter. Tá? E aí agora a gente vai começar a trabalhar nos dados para o Gurobi realmente poder resolver o problema. Lembrando que o primeiro passo é a gente criar os rótulos dos índices que a gente vai ter no modelo. E nesse modelo a gente não tem só o índice de itens, a gente também tem o índice da mochila. Então a gente vai criar primeiro o índice dos itens e depois o das mochilas. Então vamos lá. Então aqui são os rótulos dos itens. Tá? Então eu vou fazer aqui for i in range quantidade de itens. Quantidade de itens. Aí a gente vai... Aliás, primeiro eu vou colocar aqui uma lista, né, de itens. Itens vai ser igual a list, uma lista vazia. E aí, para cada i, variando de 0 até quantidade de itens menos 1, né? Porque se eu colocar o 63 aqui, ele vai de 0 a 62. Então, o que eu vou fazer? Itens.append. Aí eu vou colocar aqui o item underline. Aí eu coloco aqui um placeholder, ponto format e mais um. Isso daqui é exatamente o que a gente tinha feito no problema da mochila simples. Tá? Então, aqui a gente tem todos os rótulos de todos os itens. Só para a gente testar, eu vou dar Ctrl Enter, aliás, Shift Enter, e vou dar um print no itens, só para ver se está certo. Então ele vai do item 1 ao item 63. A gente vai fazer agora a mesma coisa para as mochilas. Então aqui são os rótulos das mochilas. Aí eu vou chamar de mochilas igual a list. Uma lista vazia, e aí eu faço for j in range quantidade de mochilas. A gente vai fazer um mochilas.append. Aí eu vou chamar aqui de mochila underline ponto format j, né? E a hora que eu executar, se eu der um print agora no mochilas, a gente tem a mochila 012, vamos chamar de mochila 123, J mais 1. Tá? Vou executar Ctrl Enter, vou dar Ctrl Enter aqui também e pronto, mochila 123. Então agora a gente tem os rótulos dos itens e das mochilas. Agora a gente precisa ligar esses rótulos
aos valores que a gente tem aqui. O VET pesos refere-se aos itens, os valores aos itens e as capacidades se referem às mochilas. Então vamos começar pelas capacidades, porque é um pouquinho diferente do que o que a gente fez nos vídeos anteriores. Então para isso a gente vai continuar ainda nesse bloco, vou dar Enter aqui, e a gente vai criar um dicionário das capacidades. Então aqui a gente vai chamar de capacidades igual a dict, um dicionário vazio. E aí eu vou fazer o seguinte, for idx, cap em enumerate vet capacidades. Aí a gente vai fazer aqui que o rótulo vai ser igual ao mochilas idx. E aí a capacidades rótulo vai ser igual ao cap. Isso daqui que eu acabei de fazer é exatamente igual ao que a gente tinha feito também nos vídeos anteriores, quando a gente trabalhou com os itens. Tá? Então eu usei exatamente a mesma estrutura. Vou dar Ctrl Enter e vou imprimir o capacidade só para ver se funcionou. Então ele colocou mochila 1, capacidade 1500, mochila 2, capacidade 2000 e 1700 na terceira mochila. Então está funcionando perfeitamente. Agora falta a gente fazer os dicionários dos valores e dos pesos. Tá? E eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou fazer em um único for, eu vou fazer os dois juntos. Tá? É diferente do que a gente tinha feito no vídeo anterior, mas é equivalente, vai dar o mesmo efeito. Tá? Então é só para vocês verem que na verdade existem várias formas para a gente chegar no mesmo resultado. Então aqui a gente vai colocar os dicionários dos pesos e capacidade não, valores, né? E a gente vai criar esses dicionários. Então vamos lá, pesos, valores. E aí agora a gente vai fazer um for. Deixa eu só dar um Shift Enter aqui. Opa. Só para a gente poder ter mais espaço e ficar mais no meio da tela, tá? Então eu criei os dicionários e eu vou fazer um for e em range quantidade de itens. E aí eu vou utilizar o i para buscar o rótulo. Tá? Então o rótulo vai ser igual ao itens i. E aí a gente vai colocar, no mesmo for, a gente vai colocar no dicionário de pesos e de valores, porque o rótulo é o mesmo. Então o pesos do rótulo vai ser igual ao vet pesos i, e o valores, né, do rótulo vai ser igual ao vet valores i. E eu vou executar isso daqui, Ctrl Enter, vou imprimir aqui o pesos só para ver se funcionou. E funcionou, né? O item 1, 145, item 2, 159. Então tem aqui os pesos e os valores, né, para verificar só se está certo. Eu sempre recomendo que vocês façam isso. Na medida em que vocês vão implementando o código, sempre vai testando, porque às vezes vocês cometem um erro e aí vocês implementam várias outras coisas depois e fica mais difícil de encontrar onde que aconteceu o erro. Tá? Então, é sempre a minha dica, vai implementando e testando. Bom, agora que a gente já tem todos os dados no formato que a gente precisa para trabalhar com o Grob, a gente vai começar a implementar o modelo. Então a gente vem aqui, coloca m igual a gp.model, cria um modelo em branco, e aí a gente começa com as variáveis de decisão, né? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês de novo o modelo, só para vocês entenderem uma coisa, tá? Então aqui a gente tem o modelo, vou deixar ele aqui só para a gente poder acompanhar melhor, mas a variável de decisão aqui, ela é x e j, ela tem dois índices, porque é o item i na mochila j. E se a gente lembrar lá da aula 3 e 4, no problema da mochila, a gente só tinha xi. Tá? Como é que a gente cria com dois índices um conjunto de variáveis? É bem simples, é só a gente fazer assim. X é igual a m.advars. Só que aí, em vez de colocar só o itens, a gente vai colocar itens, vírgula, mochilas. Tá? Porque daí, como o itens
é uma lista que tem todos os rótulos dos itens. E o mochilas também é uma lista que tem todos os rótulos das mochilas. Então, para todas as combinações de itens e mochilas, ele vai criar uma variável. E aí a gente coloca aqui o vtype igual a binary, tá? Só porque é um problema com variáveis binárias, a gente precisa declarar aqui o tipo da variável. Bom, agora a gente vai fazer a função objetivo. Então, vamos colocar aqui, define a função objetivo. Então, vai ser m.setObjective. E aí aqui a gente tem que, antes de implementar, vamos só dar uma olhada, né? Então, o que está acontecendo aqui? A conta principal é essa. É o valor do item i vezes o x e j. Então, vamos colocar isso aqui já para a gente já resolver essa parte. Então, é o x i, j vezes o valores i. Lembrando que o valores i foi esse daqui que a gente definiu. E o x e j é esse daqui. Por que eu posso usar esse i, j aqui dentro? Porque eu usei dois índices para definir a variável. Então, a questão é a seguinte. Eu quero fazer essa multiplicação quantas vezes? Então, se a gente olhar aqui no modelo, eu vou fazer essa multiplicação e soma para todos os i's dos itens e todos os j's das mochilas. Então, a gente vem aqui em for, coloca aqui um for i em itens, for j em mochilas. Só que essa linha de código aqui ainda não funciona. Por quê? Porque ela só está fazendo a multiplicação para todos esses índices, mas não está somando. E é aqui que entra aquele gp.quicksum que a gente viu lá na aula 3. Porque daí ele vai fazer todas essas multiplicações para todos os i's e todos os j's e somar. Bom, agora só falta a gente colocar o sentido. Sense igual a gp.grb.maximize. Tá? Maximize. E eu vou colocar esse parênteses de fechamento aqui. E pronto, tá? A gente terminou aqui a função objetivo. Gente, eu queria explicar para vocês uma coisa, porque uma das dúvidas que mais acontece quando a gente usa o Gurobi é essa estrutura aqui. E isso daqui não é nem culpa do Gurobi. Essa estrutura é do Python. Tá? O Python funciona assim. E isso daqui se chama List Comprehension. Tá? Eu vou até abrir uma janela aqui para vocês. Só um exemplo de tutorial de List Comprehension no Python. É uma estrutura muito utilizada para programação em Python, tá? E ela basicamente é isso daqui, ó. É como a gente trabalha com expressões for item em listas. Tá? É uma coisa que, depois que a gente entende o que é List Comprehension, esse quicksum aqui que a gente acabou de implementar fica muito mais fácil de entender. Então a dificuldade de entender esse tipo de estrutura não é por conta do Gurobi, é por conta da forma como o Python funciona. Tá? Mas acreditem em mim, depois que vocês entenderem a primeira vez, isso daqui vai fazer todo sentido na cabeça de vocês. Bom, então agora que a gente já tem a função objetivo feita, a gente pode partir para as restrições. Então a gente vai começar. Vamos fazer primeiro essa restrição aqui de baixo. Essa restrição, ela garante que todos os itens vão estar no máximo em uma mochila. Ou seja, ou eles vão estar em 0 mochilas ou em uma mochila. Não tem como o mesmo item estar em 2 mochilas. Agora, essa de cima é a de capacidade, a gente vai fazer depois. Vamos fazer essa aqui primeiro. Então, vamos lá. Restrição 1. Então a gente vai chamar de C1. E aqui a gente vai utilizar o m.addConstraints, no plural. Por que aqui está no plural? É a primeira vez que a gente está usando isso. A gente está usando no plural porque, na verdade, aqui a gente não tem uma restrição. Na verdade, aqui, né? A gente tem várias restrições. Na verdade, a gente tem essa restrição para todos os itens. Né? Então, esse símbolo aqui de para todo i, então, como é para todo i, o i a gente está usando para itens, então, para cada item eu tenho uma restrição. Nesse exemplo aqui, a gente tem 63 itens, então eu tenho 63 restrições dessa. Por isso que a gente tem que usar o addConstraints, porque a gente está usando, aliás, a gente está adicionando mais de uma restrição. Então, o que a gente vai adicionar?
Eu sempre falo para a gente começar a ver uma restrição aqui pelo lado direito, né, a partir desse para todo. Então aqui é para todo i em itens, é isso que está escrito aqui. Então vamos escrever isso aqui para não dar dúvida, né? Então for i em itens, tá? Mas o que vai acontecer para i em itens? O que vai acontecer é isso aqui que está do lado esquerdo. Então eu tenho que somar todos os x e j e falar que é menor ou igual a 1. Só que esse somar, como tem esse somatório aqui, a gente vai ter que usar um quicksum, tá? E a gente vai fazer o quicksum do x e j para todo j. Então o somatório aqui é para todo j. Então vamos fazer isso. gp.quicksum, aí vai ser do x e j, for j em mochilas, tá? Então percebam que isso que eu acabei de escrever é exatamente essa parte aqui, tá? Só falta a gente colocar aqui for, opa, falei errado, menor ou igual a 1, que daí seria essa parte aqui. E aí, esse for i em itens, eu vou subir ele para cá, tá? Opa, for i em itens, e aí a gente finalizou a restrição. Então, olha só, pessoal, aqui como é que funciona isso? Como eu tenho esse for i em itens, na verdade esse for i em itens aqui, pessoal, tá certo, tá? Ele tá no lugar certo. Esse for i em itens, ele significa que vai ter essa restrição aqui para todos os i possíveis dentro dos rótulos de itens, tá? E daí, internamente, ele vai fazer esse quicksum dos x e j para todos os j em mochila. Então, assim, mais uma vez, eu falei isso no vídeo da aula 3, mas é muito interessante notar como que essa expressão em Python é muito parecida com a forma que a gente escreve matematicamente, tá? Bom, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, só para ver se não tem nenhum erro. E aí, como ele mostrou isso, quer dizer que não tem nenhum erro, pelo menos de sintaxe, tá? E agora a gente vai para outra restrição, que é a restrição de capacidade. Então, eu vou chamar aqui de restrição 2. Então, eu vou chamar de C2 é igual a m.addConstraints, de novo, é no plural. Por quê? Porque se eu olhar aqui no modelo, a gente tem essa restrição de capacidade para todos os J's, para todas as mochilas. Então, a gente vai fazer da mesma forma como a gente fez aqui. Eu vou começar pelo lado direito. Como essa restrição é para toda a mochila, então a gente vai fazer aqui, né? For j em mochilas. Tá? Então essa restrição vai acontecer para todos os j's em mochilas. E o que ele vai fazer para todo j em mochila? Desse lado de cá, eu estou multiplicando os pesos pelos x e j's. Então vamos fazer isso. Então vai ser pesos e, vamos colocar aqui o x e j vezes pesos, tá? E eu vou fazer isso para todos os itens, em itens, e eu vou somar. Deixa eu mostrar aqui para vocês porque for i em itens, né? Você está vendo que o somatório é para todos os i's em itens, e eu faço essa conta? Só falta eu somar. Então eu vou fazer o gp.quicksum, vou somar tudo isso daqui, e tudo isso daqui tem que ser menor ou igual ao LJ, que é a capacidade da mochila J. Então, capacidades J. E aí eu vou subir agora o for, subir o parênteses, e a nossa restrição está pronta. Vou dar Ctrl Enter, se ele rodar quer dizer que não tem nenhum erro, e ok, o modelo está construído. Falta só a gente rodar o modelo e ver se funciona. Então agora é a hora de cruzar os dedos e ver se vai funcionar, tá? Então, executa o modelo. Vou fazer num outro bloco aqui, só para ficar mais fácil de organizar o código. Então, m.optimize. Pronto, aqui ele já rodou bem rápido, né? Apesar de que a gente vai ver um relatório aqui um pouco mais extenso, porque aqui ele precisou de mais iterações para poder chegar na solução ótima. Mas ele conseguiu chegar na solução ótima em 0,22 segundos, foi bem rápido. E aí a gente teve uma solução ótima 13.364, que é bem melhor do que aquela que eu tinha mostrado lá na planilha para vocês, né? Então, aqui a gente tem o modelo funcionando. Tudo deu certo, só falta agora a gente ver a solução, né? E ver a solução é um trabalho à parte, né? Sempre dá trabalho para a gente extrair essa solução, para ver o que realmente precisa ser feito para a gente chegar
nesse valor objetivo. Em outras palavras, quais itens vão ter que estar dentro de quais mochilas. Então vamos fazer isso agora. Só que antes, tá, eu só vou fazer uma configuração aqui no Solver. Eu vou aqui no M, logo depois que eu criei o Solver, eu vou fazer aquela configuração para ele não ficar escrevendo esse relatório toda hora, porque polui um pouco aqui a tela e a gente não está analisando isso agora. Tá? Então a gente vai colocar aqui m.set param, né, de parameter. Aí a gente vai colocar aqui gp.grb.param. Como é que era? Output flag, vírgula 0. Tá? Então aqui eu vou dar um Ctrl Enter para ele rodar. E aí agora, quando eu rodar isso daqui, ele não vai mostrar esse relatório. Então agora eu posso já fazer aqui algumas operações para mostrar a solução. Então eu poderia colocar aqui o valor objetivo. Então a gente vai colocar aqui um print, vamos chamar de valor total, vírgula, m.objval. E aí eu vou dar Ctrl Enter, aí vocês vão ver que ele roda o modelo e já mostra o valor objetivo sem mostrar o relatório. E agora a gente vai fazer uma outra coisa. Eu vou mostrar para vocês, para cada mochila, qual item que vai estar dentro da mochila. Então a gente vai fazer aqui um for, tá? Então, vamos lá, mostra os itens nas mochilas. Então, for j em mochilas, a gente vai fazer o seguinte, print j, para eu saber qual mochila que eu tô, e aí a gente vai fazer um for i em itens, a gente vai fazer o seguinte, se tá, o arredondamento do x e j.x for igual a 1, aí eu vou dar um print no i. Então olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um for para todas as mochilas, eu coloco o nome da mochila aqui, e aí para todos os i's eu vou testar o x e j. Se o x e j.x arredondado for igual a 1, eu imprimo na tela o rótulo do item. Só que para ficar mais fácil de enxergar, eu vou colocar aqui um end igual a abre e fecha aspas, porque daí ele não dá um enter depois do print, tá? E aí eu vou colocar aqui também um espaço, tá? Só para ele também colocar o nome do item, um espaço e o nome do próximo item, tá? Vamos imprimir, vamos rodar isso aqui, ver se funciona. Está funcionando, né? A gente tem aqui só alguns probleminhas, eu preciso dar uns enters aqui. Então, logo aqui depois do for dos itens, eu vou dar um print barra n, barra invertida n, porque daí ele faz isso daqui. Ele dá um enter depois de imprimir os itens da mochila. Então eu sei, por exemplo, que na solução, a mochila 1 tem os itens 7, 9, 10, 13, 14. Na mochila 2 eu tenho esses itens e na mochila 3 eu tenho esses itens. E agora, para a gente finalizar o vídeo, eu vou só mostrar para vocês quanto de espaço foi utilizado em cada uma das mochilas. E aí a gente vai utilizar aquela informação de Slack, tá? Então a gente vai fazer aqui um for j em mochilas, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, print capacidade utilizada, tá? E aí eu vou colocar aqui o seguinte, vai ser o C2. Por que C2? C2 são as restrições que a gente fez de capacidade. Como é um add constraints, né, no plural, então quer dizer que para cada mochila eu tenho uma restrição. E para eu acessar essa restrição, eu posso utilizar esse rótulo da mochila. Então olha só o que eu posso fazer. É o C2J, tá? Porque eu estou usando o J para iterar nas mochilas, ponto Slack. Só que isso daqui é a sobra, né? Então eu posso fazer aqui o capacidades J menos o C2J.Slack. Então ele pega lá aquele dicionário de capacidades da mochila J menos o Slack da mochila J. E aí a gente tem a capacidade utilizada. Então só vamos ver como é que fica isso. Eu vou colocar aqui só o J antes para ele mostrar o código da mochila e aí a gente vai ter a capacidade utilizada. Então vamos rodar isso aqui. Então ele rodou. Então a mochila 1,
Capacidade utilizada, exatamente os 1.500. A mochila 2 usou tudo também. E a mochila 3 que ele quase usou tudo, usou 1.699 dos 1.700 que ele tinha. Bom, pessoal, então assim a gente finaliza mais um modelo no Grob, o modelo da mochila múltipla. É um modelo um pouco mais complexo, a gente começa a trabalhar com 2 índices e com restrições no plural, né? A gente tem que adicionar com o add constraints. E a gente está avançando, né, na complexidade dos modelos. Então fiquem atentos porque nos próximos vídeos eu vou falar de modelos cada vez mais avançados. Até mais!